Olá, amigos do YouTube! No vídeo de hoje, nós vamos ver como é possível você investir com pouco dinheiro e mesmo assim, mesmo sendo uma pequena quantia, você pode diversificar entre ativos e sectores. Estou falando de fundos imobiliários. Vamos analisar então alguns fundos imobiliários e você vai ver que é possível com uma quantia muito pequena você investir em diversos setores, ou seja, não é porque você tem pouco dinheiro para investir que você não vai diversificar e não vai poder investir em diversos setores para surfar uma onda, porque normalmente quando um setor vai bem, há um outro que vai mal, então sua carteira vai ficar diversificada em diversos setores. Só atualização da carteira, estamos positivos, o que é interessante. O rendimento da carteira, ok? Está 0,61, então está mais ou menos estaca zero. Significa o quê? Que eu tenho ativos que estão negativos na carteira, e até bem negativos, só que todo o rendimento que eu recebi, ou seja, todos os dividendos que eu recebi nesse período de mais ou menos um ano, faz com que o rendimento, a rentabilidade da carteira esteja mais ou menos na estaca zero. Portanto, significa que se o mercado continuasse assim de agora para frente, não flutuasse muito, todo o rendimento que eu recebesse ia ser puro lucro, porque eu estou mais ou menos na estaca zero desde que eu comecei. Não, a carteira há mais ou menos um ano, que é o período que mostra aqui, a rentabilidade de um ano faz com que esteja mais ou menos na estaca zero. Portanto, é muito bom, né? Se o mercado continuasse assim, significa que de agora para frente seria lucro. O Ibovespa está menos 13,22, portanto subiu bastante. Podemos ver que no mês passado ele estava bem lá embaixo, menos 14 de rentabilidade. E agora está aqui menos 3, portanto mais de 10% de recuperação. E o CDI dando uma surra em toda a gente. Vamos então, eu fiz aqui uma tabelinha. Vamos falar dos setores que você pode investir. Os 5 melhores, principalmente para quem está começando agora. Os 5 melhores setores, ou maiores setores de fundos imobiliários, seria FOF, ou seja, fundos de fundos, fundo de papel, os fundos de CRI, setor logístico, que é um dos mais queridinhos da atualidade, setor de lajes corporativas, ou seja, seria fundos de escritórios, isso, exatamente, fundos de escritório, que é um dos que mais sofreu na pandemia, e shoppings, que é um que também sofreu muito na pandemia, e é um dos maiores setores em termos de fundos imobiliários, patrimônios no IFIX. Vamos então ver que você com pouco dinheiro, vamos ver que podemos investir em quase todos esses setores, diversificando o nosso patrimônio. Portanto, vamos começar com FOF. FOF, eu vou falar só em fundos de base 10 que eu conheço. FOF, nós podemos começar, por exemplo, com XPSF. Ele é um FOF que custa... Peraí, deixa eu pôr aqui maior. Taca. E colocar tudo centrado. XPSF. Eu vou abrir aqui. Vou falar brevemente, ok? Não vou entrar a nível... profundo aí, dados profundos. É um FOF que está com um yield de 10,64% e custa R$ 7,76. Portanto, vou anotar, esqueci aqui, preço e yield, para a gente analisar quanto é que ficaria o yield da carteira. XPSF 7,76, 10,64. 7,76 e o yield 10,74, se eu não me engano. 10,64. Portanto, começaríamos com um FOF XPSF, que é um fundo de fundos, que por si só já seria diversificado e já vai e é uma das categorias, das maiores categorias em termos de fundos imobiliários, de fundos imobiliários que tem hoje no mercado. Papel, nenhuma carteira ficaria boa sem o MXRF. Há outros fundos de papel, mas esse é um fundo muito conhecido, muito bom, muito querido no mercado. MXRF. Portanto, com esse fundo não tem como errar. MXRF é aquele fundo que ganha sempre. 10,23, vou colocar aqui o preço, 10,23 e o yield dele 11,44.
11,44. Logístico. Agora há pouco tempo houve um desdobramento, portanto nós temos um fundo de logística de base 10. É o GALG, se eu não me engano. GALG 11. Logística. Custa 9,70, 10,23. 9,70, 10,23. E é o GALG. Portanto, eu posso falar brevemente. Ele é um fundo de logística que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 galpões logísticos na carteira. A metade é em Rio RS, seria Rio Grande do Sul, se não me engano. Deve ter um em São Paulo, um em Pernambuco e um na Bahia. Deve ser isso. Portanto, 6 fundos de logística. Portanto, já é um bom fundo de logística. O patrimônio dele aqui, 581 milhões de patrimônio. Portanto, o PVP não é 0,10, aqui houve o desdobramento, não está atualizado, mas seria 1. PVP seria 1, ou seja, seria mais ou menos o valor justo no mercado. Lajes corporativas. Aqui nós temos um problema. Eu não conheço nenhum fundo propriamente dito de lajes corporativas na base 10, de base 10, ou seja, que a cota custe mais ou menos R$10. Eu vou, como dizem os franceses, tricher un peu. Eu vou aldrabar um pouco o sistema e vou colocar aqui um fundo que é de base 10, mas que não é propriamente de lajes corporativas. É o Viur. Posso mostrar aqui para vocês. Ele é um fundo que tem prédios para alugar, mas ele não aluga escritórios. Os setores que ele aluga é educacional, portanto, se eu não me engano, ele tem 5 prédios. Vamos ver aqui o portfólio: 1, 2, 3, 4, 5. E 3 são prédios educacionais, estão alugados na área da educação. Um é um laboratório e o outro, não são 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que tem um laboratório, eu sei que tem pelo menos um que é grande centro, um que é uma loja, portanto seria varejo, e o resto seria de educacional. Portanto, é possível que, se ele perder inquilinos, ele alugue, por exemplo, para escritórios, alguns dos prédios. Portanto, nós estamos utilizando o Viur como exemplo, até que apareçam outros, que sejam 100% lajes corporativas, 100% escritórios, na base 10. Portanto, vou colocar aqui 8,19. E yield 10,35. 10,35. Shoppings. Não conheço nenhum fundo de shopping na base 10. Portanto, enquanto a gente espera que ele apareça, um fundo que tem fundos de shopping, uma boa quantidade de fundos de shopping na carteira, portanto, você estaria investindo de maneira terceirizada, né? Você investe num fundo que tem bastante fundos de shopping, uma boa quantidade de fundos de shopping na carteira. Esse é o Kizu, que é um FOF, que replica o Suno 30. Portanto, nós vamos também aqui aldrabar um pouco. E como não temos nenhum de shopping, vamos colocar o Kizu, que não tem como errar. Investir no Kizu não tem como errar. É um fundo que replica o Suno 30, que é um índice que tem tido um excelente resultado desde que foi criado. Portanto, vamos colocar aqui o Kizu. No pior das hipóteses, até que apareça um fundo de shoppings, você fica com 2 FOFs na carteira. Portanto, custa 8,35. E tem um yield, também tem um yield bom, 9,89. Até o menor yield da carteira. O que seria interessante, porque na verdade os shoppings nesse momento são os fundos que até estão oferecendo os menores yields atualmente. Portanto, vamos somar isso tudo e vamos ver quanto você investiria comprando uma cota de cada um todos os meses. Igual. Quero a soma de todos esses. Fecho. E você estaria gastando, aumentar a letra,
R$ 44,23. E o yield, vamos fazer aqui uma média, portanto, vamos somar isso tudo e dividir por 5. Como é uma cota de cada um, dá para fazer a média de maneira simples. A soma desses todos, dividido por 5, daria um yield médio de 10,51. Aumentar aqui, 16. Portanto, com R$ 44,23, vamos arredondar para 45, você poderia ter uma carteira diversificada em vários setores e ter um yield de 10,51% ao mês. Ao ano, desculpa. O yield é ao ano, é os últimos 12 meses, ok? Portanto, teria um yield de 10,51, que dividido, podemos dividir aqui por mês, daria 0,87. Arredondando por mês, teríamos um yield mensal de 0,87, ou seja, quase 0,9. Nós podemos alcançar esse 0,9 aumentando, por exemplo, o yield investindo aqui ao invés do MXRF, um fundo mais arriscado seria o VSLH, por exemplo, ou um hedge fund como o VGHF, eu acho que ele tem um yield maior, VGHF. Deixa eu ver qual é o yield dele, 17%. É um fundo, é um hedge fund. Portanto, poderíamos substituir o MXRF por VGHF, por exemplo, e teríamos um yield que já alcançaria quase 1% ao mês na média. Portanto, 5 setores, todos fundos de base 10, 4 setores na verdade, né? Porque o shopping a gente teve que inventar um pouco, terceirizar um pouco, portanto, 4 setores, pelo menos, com fundos imobiliários de base 10, ou seja, não tem desculpa para você começar agora. Você pode começar com R$ 45 aproximadamente, menos de R$ 50, você já tem pelo menos 5 fundos diferentes, cada um representando um setor diferente, que vai diversificar a carteira, lembrando que só diversificação salva uma carteira de investimentos, e um yield que poderíamos mudar aqui alguns ativos e chegar ali a quase 1% ao mês livre de imposto, ok? Portanto, não tem desculpa, abra a conta na corretora e começa hoje mesmo com menos de R$ 50 a investir e a diversificar a sua carteira e a preparar o seu futuro, porque depender do estado pode não ser uma boa ideia. Muito obrigado por ver esse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se achou interessante e até o próximo vídeo.